reflexões desse ano para vocês. Será que é o último mesmo? Será que eu não vou achar um outro jeito de vir aqui falar com vocês? Não sei. Veremos, né? Chegamos à nossa última aula do nosso projeto de vida. Eita, que passou rápido, né? Mas que jornada legal, que jornada de autoconhecimento, tão importante para o desenvolvimento da vida de vocês. A partir do ano que vem, vocês já vão estar preparados aí para pensar mais ainda e caminhar cada vez mais com o seu projeto de vida. Eu espero assim que vocês sempre tenham muito sucesso, que vocês assim consigam chegar a objetivos, aos seus objetivos, alcançar os seus objetivos, realizar os seus sonhos. E hoje nós vamos para a nossa última aula, e ainda falando, né, a parte 3 sobre como ser um bom profissional, e nós vamos descobrir o que a gente pode fazer. Hoje eu trouxe só as diquinhas em uma aula rapidinha de novo, só para que vocês possam praticar cada vez mais e assim a gente finalizar com chave de ouro o nosso projeto de vida de 2025, nosso primeiro ano. Então, simbora lá, sem mais delongas? Então, como que nós podemos avaliar ao longo desse bloco algumas das características que formam um bom profissional? Então, se você parar para pensar, quais são as características que vocês descobriram? O que se dá, o que você precisa ser para ser um bom profissional? Pensando em nossas áreas de interesse, sempre é fácil reconhecer se possuímos essas qualidades ou como podemos e devemos melhorar o nosso desempenho. Os itens a seguir apresentam conceitos e dicas que todo profissional deve considerar e colocar em prática, não importa a área de atuação. Que tal começar a pensar sobre isso? Então, olha aqui para mim de novo. O que é importante nesse momento? Você já tem ideia do que tipo de profissional que você quer ser? Que profissão que você quer seguir? É na área da saúde, na área da educação, na área da construção, na área do campo? O que você quer? Qual é a sua vontade? Qual é o seu desejo? Qual é aquela qualidade sua que você sabe que vai ser muito bem aproveitada dentro dessa atividade profissional? Pensando nisso agora, você vai pensar mais ainda. Quais são as qualidades necessárias para ser um bom profissional naquela área? Vou dar um exemplo. Na área da saúde. O que um bom enfermeiro, um bom médico precisa ter? Paciência, a primeira coisa, não é verdade? Empatia. Ele precisa ter muito conhecimento sobre casos, sobre pessoas. Ter uma boa relação interpessoal. Porque se você é uma pessoa da área da saúde que não gosta de conviver com pessoas, não vai dar certo. Não gosta, não tem essa afinidade de conversar, de chegar, de pesquisar, de entender, de ouvir o outro, não vai dar muito certo. Então, existem várias qualidades que cada profissão precisa. E você já pensou nas qualidades que você tem, o que você precisa ter para a profissão que você quer seguir? Então, dá uma pensadinha aí. E aí a dica de milhões. Essas 4 dicas para ser um bom profissional é independente da área que você vai atuar. Não importa se é na área da saúde, se é na área da educação, se é na área do transporte, na área do setor rural, do setor industrial, das plantações, das colheitas, enfim. Não importa. Essas 4 dicas, essas 4, vamos dizer assim, qualidades, essas 4 skills são necessárias para você se tornar um bom profissional. Primeira, competência. O pleno exercício das habilidades exigidas em um posto de trabalho torna o profissional competente naquela função. Sem competência, não é possível ser um bom profissional. Então, você já sabe aí, sem competência, não é possível ser um bom profissional. Competência primeiro. Ética. Olha só, a gente já falou de ética tanto nesses dias, né, gente? Já falamos tanto de ética. Tudo que colabora para que as pessoas convivam bem,
pertence ao âmbito da ética. Por isso, um bom profissional tem atitudes que promovem o bem-estar coletivo, como a justiça, a igualdade, o respeito e o cuidado. A ética, ele não vai sair falando do outro, ele não vai sair colocando defeito no outro, colocando defeito no trabalho do outro. Mesmo que ele não concorde com a forma com que o outro lida ou desenvolve o que ele está fazendo, ele não vai jamais, de forma alguma, criticar, se sentir superior, usar isso contra o outro, usar isso para diminuir o outro. Isso é falta de ética. Então, se você tem ética, você vai ter uma atitude que promove o bem-estar coletivo. Compromisso, esse aqui também é de extrema importância. Um bom profissional, ele é comprometido com a sua função, ou seja, direciona esforços para que seus objetivos sejam alcançados. Isso inclui cumprir combinados, como metas, estratégias, prazos, acordos, horários. O bom profissional, ele chega cedo no seu trabalho. Ele cumpre as metas, os combinados. Ele não vai ficar batendo de frente com o chefe, questionando as ordens da sua chefia, do seu líder. Ele cria estratégias para que para o bom andamento do trabalho dele. Ele sempre vai cumprir os prazos e muitas vezes o cara que tem um compromisso com o que faz, ele entrega tudo antes do prazo, para ele se sentir bem, porque muitas vezes ele não consegue nem dormir quando está chegando o prazo de entrega de algo e ele vai ficar pensando naquilo o tempo todo. Isso acontece também com vocês, quando vocês precisam entregar um trabalho que vale nota. Então, se você tem compromisso, você já faz esse trabalho bem antecipadamente. Agora, se você deixa para cima da hora, isso te dá uma dor de cabeça. Como eu falei, acordos, ele vai cumprir os acordos com a sua chefia e, por último, ele cumpre os horários. E ainda a quarta dica é ter responsabilidade. Não tem também como você ser uma pessoa responsável se você não tem compromisso. Não tem como você ter compromisso se você não é uma pessoa responsável. O que espera de um bom profissional é que ele seja capaz de assumir as suas próprias ações. Ele tem a responsabilidade nas ações que ele comete. Caso erre, deve ser capaz de assumir a responsabilidade pelos erros e, acima de tudo, buscar repará-los. E não ligar o tô nem aí para o trabalho, não. Errei? Ok, eu assumo que eu errei. Eu tenho responsabilidade nisso. Eu posso consertar ou não posso consertar, mas eu posso fazer alguma coisa para amenizar. O que eu vou fazer? Como que eu vou resolver? Então, se você deseja ser um bom profissional, independente do local, da profissão que você vai exercer, pense nesses 4 pontos: competência, ética, compromisso e responsabilidade. Cumprindo essas 4 etapas, você com certeza vai ser um bom profissional, você vai conseguir entregar tudo aquilo mesmo que seja necessário para o seu trabalho. E agora, o nosso último, e agora é com vocês, a nossa última atividade. Nós vamos praticar. Eu enviei para vocês uma lista aí de profissões, uma lista de competências, uma lista com ética, compromisso e responsabilidade, em que vocês podem pesquisar ou ainda vocês podem incrementar. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão escolher ali algumas profissões, mas faz o top 5 de profissões da sua vida, sabe? Bora fazer um top 5. Vamos fazer assim também? Se você achar que sozinho é mais difícil, pode fazer em grupo também. Pode fazer em dupla, em trio. E aí vocês criam ali o top 5, o top 6 de profissões que vocês vão discutir. E aí você vai preencher esse quadro. Refaz esse quadro no caderno, que vai ficar legal também. Então, qual a profissão? Quais são as competências? Tanto as hard skills quanto as soft skills, as habilidades técnicas, quanto as habilidades comportamentais que são necessárias para que essa profissão ela seja executada de forma que ela seja feita com excelência,
que tudo aconteça no melhor dos prazos. Que tipo de ética eu tenho que ter nesse trabalho? Quais são os compromissos desse trabalho? Quais são as responsabilidades que eu preciso ter para esse trabalho? Você preenchendo esses campos, você vai conseguir identificar quais são os campos que você tem habilidade, qual é a profissão que você tem mais proximidade. E muitas vezes já aconteceu muito com alunos nossos da mediação que descobriram o que realmente queriam ser, que descobriram uma profissão. Existia um aluno que ele dizia que ele não fazia ideia do que ele ia trabalhar, do que ele queria para o futuro dele. E no decorrer do seu projeto de vida, do seu trabalho de projeto de vida, dos seus estudos sobre o projeto de vida, ele descobriu que ele queria ser psicólogo. Então também não se aflija se você ainda não sabe o que você quer ser. Ainda é cedo, ainda dá tempo de pensar, ainda dá tempo de você escolher, ainda dá tempo de você pesquisar sobre essas profissões que você tem mais afinidade. Então, agora o trabalho é todo de vocês, meus amores. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir positivamente para a vida de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito de estar comigo nesses dias. Eu fiquei intensamente feliz, imensamente feliz, grandiosamente feliz com o que nós construímos no decorrer dessas 16 aulas. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que o seu projeto de vida não fique aí guardado na gavetinha esperando o próximo ano que vem, que ele seja desenvolvido dia a dia, passo a passo, caminho a caminho na vida de vocês. Levem os ensinamentos para a vida pessoal de vocês. Levem o que vocês descobriram aí para sua casa, para sua comunidade, para os seus amigos. Vamos ser pessoas melhores, profissionais melhores, um irmão melhor, um pai melhor, um filho melhor, um amigo melhor. Vamos ser pessoas melhores através do nosso projeto de vida. Eu espero que vocês tenham gostado dessas aulas. Um grande, grande, grande beijo no coração de cada um de vocês. Sintam-se abraçados. E professores presenciais, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Sem vocês, nada disso seria possível. Então, muito obrigado, porque vocês são os nossos braços, as nossas pernas, os nossos olhos e o nosso abraço para cada um desses meninos. Muito obrigada e abrace, por favor, cada um desses nossos alunos por mim. Sintam-se amados e abraçados. Um grande beijo e nós nos vemos em uma próxima oportunidade. Tchau e até outro momento.